Vida e Saúde. Hoje a gente está conversando sobre um dos 8 remédios naturais deixados por Deus para você, para que você tenha mais vida e vida com saúde. Bom, eu quero oferecer para você esse livro aqui da Casa Publicadora Brasileira, 7 Dias para Começar a Viver. E ele é um livro bastante interessante, traz um programa para você reestruturar a sua rotina, reestruturar a sua rotina de saúde. Você pode adquirir ele pelo cpb.com.br ou pelo 0800 979 0606. E é um livro que eu indico, meu marido já fez esse programa, gostou muito, achou que a estrutura alimentar dele, a estrutura assim, do estilo de vida dele foi reorganizado por causa desse livro aqui, que eu indico para você. Bom, como eu estava falando no bloco anterior, a gente conversou com as nutricionistas Michele e Leonice sobre a alimentação saudável. As duas têm experiência, trabalham, a Leonice já trabalha há muito tempo já com nutrição. Quantos anos faz que você trabalha com nutrição? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Você escolheu essa profissão por quê? Primeiro, eu valorizei a nutrição. Eu tenho 2 outras formações acadêmicas, mas eu quis essa por ser algo que eu valorizo, né? Eu dou muito valor. A nutrição foi remédio na minha vida e então Você quis repartir com a gente tudo isso? Sim. E aí eu quis estudar. Eu já era formada, já tinha outra profissão e tal. E aí quis estudar muito e ir a fundo sobre a nutrição. E isso porque eu valorizo. Porque eu encontro 2 tipos de pacientes. Aquele paciente que valoriza a nutrição como algo importante, mas esse grupo de pessoas é uma porcentagem muito pequena. Tá. E eu tenho um outro grupo de pacientes que ele não valoriza, ele acha que não tem tanta importância, até porque ele viveu anos da vida dele entendendo que os outros profissionais passaram para a cabeça dele que não, é só medicação, tu podes comer tudo, afinal... Que depois a gente dá um jeito. Afinal eu sempre digo que tudo que você colocar dentro desse organismo vai ter um efeito, seja medicamento, seja algo poluente, algo externo, seja alimento, vai ter um efeito. Não dá para ignorar, né? Não dá. E a Michele também trabalha. A Michele é muito jovem ainda, está formada há mais ou menos 2 anos, né? E a Michele trabalha com jovens também, trabalha para jovens. Ela trabalha lá no NASP e ela acaba servindo. Ela estava conversando ali comigo um pouquinho no intervalo, falando, olha, eu tenho que adequar a nutrição lá para o gosto do jovem. É um desafio, né, Michele? Sim, muito grande, porque no NASP nós temos pessoas de todas as regiões e alunos também que vieram de fora do país. Então eu tenho que pensar desde a apresentação da alimentação para esses jovens, de uma maneira que chame a atenção. A parte nutricional tem que estar equilibrada ainda, e ainda o gosto de cada região. Então é um trabalhinho ali complicado, mas é gostoso. Mas a Michele estava falando uma coisa muito interessante para mim, que ela falou assim, olha, eu já fui aluna, eu já participei aí do colégio interno, eu sei o que é chegar no colégio interno, chegar depois da aula e você olhar para o refeitório e falar, hoje tem isso para comer, que delícia! E aí você chega outro dia e fala, eu não sou tão ligada nisso, não quero comer isso. Então ela entende, é legal essa identificação com o público. Você precisa entender como ele pensa para tentar ajudá-lo dentro do universo dele. Bom, meninas, eu tenho algumas dúvidas aqui de telespectadores. Eu quero fazer a primeira para a doutora Leonice. Mayra pergunta, meu bebê ainda está sendo amamentado. Como devo introduzir os alimentos sólidos para ele? Quais são os alimentos mais indicados para iniciar? Então, primeiro, se esse bebê está amamentado há 6 meses, mínimo, durante 6 meses, e aí começa então a introdução de alimentos. Vai começar com suco de frutas, e eu vou falar num termo assim bem popular, suco de fruta fraco. Não adianta dar um suco de fruta concentrado, porque o digestório, ele tem um teor, um pH, uma acidez. Então você, mãe, tem que adequar esse digestório e devagar. Então os sucos de frutas, depois purê de frutas e sopas. Sopas semi-líquidas,
e depois sopas um pouco mais concentrada na consistência. Normalmente o pediatra, ele orienta quanto ao tempo, mas o que você diz? Ele começa com suco, fica uma semana no suquinho, depois uma semana nas frutas? Como que é feita essa introdução, doutora? Bom, se a criança está aceitando bem os sucos, ela pode ir fazendo o suco e purê de fruta. O suco da fruta e o purezinho de fruta. Por quanto tempo? Ela começa aos poucos. Pelo menos, uma criança, ela fecha a idade mês a mês. Né? Então, sempre é o recomendado que, véspera dela fazer o aniversário, ela vá trocando. Entendi. Vá trocando. Ele vai amadurecendo a cada aniversário a máquina. Então, ela vai trocando. Uma semana antes, ela já vai introduzindo. Depois fez o aniversário, aí mais para frente, outra semana. Então, ele está mais amadurecido para receber essas mudanças. Não mudar assim tudo de uma vez só. Tudo de uma vez. Bom, Michele, José Carlos quer saber, alimentos com soja são indicados para homens? Existe algum problema? Bom, os alimentos com soja são indicados sim, tanto para homens quanto para mulher. Existe muito preconceito da parte dos homens, sim, viu? Por causa da questão hormonal, né? A gente indica muito para mulher em época de menopausa, essas coisas. Para homem, sim, desde que ele não seja alérgico, se ele tiver algum problema que seja relacionado com alergia, sim. Mas caso contrário, não há nenhuma contraindicação. Joia. E sempre procurar o soja orgânico, né? Sim, porque hoje tem orgânico. o soja transgênico, que é um perigo. Tá. Doutora, Leonice, os homens têm esse preconceito, eles acham que vai alterar alguma coisa, que os hormônios vão interferir. É verdade? Ou chega uma fase da idade do homem que a soja não vai fazer essa... Independe da soja. Não depende da soja. Um mito, então, isso. Ainda para a doutora Leonice, qual é a melhor forma de repor o cálcio? A Lidiane que está perguntando, ela precisa de cálcio porque ela está na menopausa. É bem interessante essa questão, porque o cálcio, muitas vezes, a mulher na menopausa, ela toma cálcio, mas ele não é aproveitado pelo corpo. E por que ele não é aproveitado? Será que o intestino está com algum problema? Será que ela não tem o suficiente vitamina D no corpo? Porque quem faz o aproveitamento do cálcio não é apenas o cálcio em si, tem que ter outras vitaminas que elas se ajudam entre si. A vitamina D ajuda nesse processo. Tá. Então, precisa ver, viu, Lidiane, né? O teu teor de vitamina D. E se você tem um nível estável de vitamina D dentro do padrão, você vai ter como absorver melhor esse cálcio e aproveitar melhor o cálcio. Agora, o que é bem bom sabermos é que numa refeição que está à base de ferro, não deve ser introduzido na mesma refeição alimentos que tenham cálcio. Por exemplo, uma lasanha de brócolis. Agora, o brócolis, ele é rico em cálcio e ferro. Sim, mas o ferro presente no brócolis é o ferro não M. Então a gente precisa explicar isso aí. Porque a forma de ser aproveitado e de ser absorvido tem uma diferença. O ferro, ele tem o ferro M e o ferro não M. Então, o ferro M, ele vem de produtos animais. Tá? Então, ele aproveita mais, uma porcentagem a mais. Então, se eu consumir o brócolis, eu vou aproveitar tanto o ferro como o cálcio. Vai. Sozinho. Agora, se eu presente colocar um nele. Leite, um queijo, uma ricota, já estraga tudo. Já, porque eles competem no mesmo sítio de absorção. Aí um deles vai ficar do lado de fora, ou os dois não vão ser aproveitados. Olha só, então às vezes a gente está aí consumindo e vai perder tudo. Para ela que está na menopausa, ela tem que observar isso. Agora, fala rapidinho pra gente o grupo de alimentos rico em cálcio. Ela está perguntando aqui. Leite e derivados, né? E tem muitos vegetais ricos em cálcio. Soja tem cálcio, couve tem cálcio, gergelim tem cálcio. Riquíssimo em cálcio. Tá? E, enfim, existem muitos alimentos vegetais que têm cálcio. Bom, nós temos aqui a última pergunta da Carla. Michele, responde pra gente. Muitas vezes não tenho tempo para cozinhar. Como posso comer fora de casa? O que comprar? Bom, é uma pergunta interessante que agora é até mais fácil de responder, né? Ultimamente a gente tem muitos restaurantes que têm uma alimentação equilibrada, alimentação saudável. E assim, no restaurante, por exemplo, no self-service, você tem muita opção de salada,
muitas opções de alimentos. Tem muitos restaurantes introduzindo o arroz integral. Então, assim, o que comer? Pensa num prato, balanceia ele, igual nós falamos, aquela parte. Tem a salada, essa quantidade, uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, a leguminosa, que é um grão, ou uma soja, um grão de bico, ou feijão. Então, assim, é mais fácil comer fora agora. É claro que dentro de casa você consegue controlar a quantidade de óleo que tá, a quantidade de sal, mas sempre dá pra, agora é mais fácil, escolher sempre restaurantes que você sabe que tenha boa procedência. Uma ótima dica que eu acho que funciona bastante quando eu saio, não tenho tempo de cozinhar em casa, é a tal da comida árabe, porque a gente tem agora umas esfirras integrais com verdura. Então a gente precisa pensar, escolher entre por exemplo, a pessoa que não vai ter nem tempo de entrar no restaurante, ela vai escolher um salgado frito ou assado. Né? Porque é uma escolha, a escolha precisa ser inteligente. As escolhas pequenas que vão moldando as escolhas grandes. Agora, um outro ponto, só para finalizar, queria que de repente a doutora pudesse responder pra gente, me tornei vegetariano ou estou mudando meu estilo de vida, não deixei de comer carne, eu estou mudando meu estilo de vida, mas estou me sentindo fraco. Isso é alimentação equilibrada, doutora? Não, é porque tem que ter um prazo de adaptação. E a substituição? E as substituições, ele precisa ter uma orientação para não apenas mudar. Eu quero mudar e amanhã eu mudo e não peguei a orientação. Deixo de comer algumas coisas, mas também não reponho. Exato, eu não substituo. Eu tenho que substituir, né? Porque se a pessoa não substitui, ela vai achar que foi realmente, faltou nutriente, vai dar fraqueza. Mas não busque mudança se não buscar orientação com alguém que tenha o conhecimento para aquilo. Né? E falando de comer fora, poderíamos escolher por alimentos mais simples. Né? Dentro de casa você elabora um pouquinho mais, dentro de um perfil orientado. Comeu fora, busque comidas mais simples. Às vezes agarra uma fruta, pega uma fruta, come e aí come de repente uma coisa mais simples, assim como a doutora está sugerindo. Meninas, muito obrigada, a informação de vocês vale ouro, obrigada mesmo, viu? Deus abençoe cada uma de vocês, o trabalho maravilhoso de vocês e que vocês possam continuar orientando pessoas para que elas tenham mais vida, mais saúde. Muito obrigada. E vocês voltam. Eu sei que você pratica muito isso, né? Eu gosto. Quando a gente gosta, Deus vai transformando. Olha, mas se você, um telespectador que não gosta ou não tem força, não tem coragem para mudar, não se preocupe. Deus tem um plano especial para a sua vida, você precisa simplesmente falar, Senhor, me ajuda, por favor, eu sei que eu preciso mudar, minha saúde está definhando, eu sei que eu preciso de alimentação saudável, Deus coloca em você, está escrito lá na Bíblia, lá em Filipenses, tanto o querer como o efetuar, isso é maravilhoso, não é mesmo? Com certeza. Então, fique com Deus, faça planos de mudança. E a gente se vê aqui no Vida e Saúde. A gente quer dar para você dicas e informações para mudar a sua vida. Até o próximo programa. Tchau. Obrigadão pela audiência e pelo carinho.